Nessa edição do programa Argumento, nós vamos estar conversando sobre a autonomia do Banco Central. A independência do Banco Central está na agenda dos principais candidatos à presidência da República e também foi tema de discurso aqui na casa do senador Cristóvão Buarque, que é quem vai conversar com a gente e explicar um pouco melhor os prós e contras desse assunto técnico, mas para o senhor que é economista é mais fácil do que para a gente, né, senador? Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Por que essa questão da independência do Banco Central pode ser tão determinante para a nossa economia, para o nosso bem-estar, nosso poder aquisitivo, nossas finanças? Primeiro vamos olhar os perigos da autonomia, depois não autonomia, dependência. A moeda pertence ao governo ou pertence à nação? Essa é a primeira pergunta. Antigamente, o rei guardava o dinheiro do governo no bolso dele. Ele era o dono, ele fazia o que queria. Com a República, o dinheiro passa a ser do país, não do governo. Então tem que ter uma agência que regule a moeda. Como já tem a agência da água, tem a agência do petróleo, que é para o governo não fazer o que quiser com a água, tem certas regras, mas não tem uma agência da moeda no Brasil. O governo manda na moeda. Ele pode emitir mais moeda, pode aumentar ou baixar a taxa de juros, e aí nós ficamos... E pode usar para isso critérios que nem sempre são técnicos, pode usar de critérios políticos puramente para fazer... político. Por exemplo, se eu fosse presidente, eu ia... Desculpe, eu ia querer dinheiro para a educação, muito. Eu chegava para o Banco Central e dizia, olha, fabrica dinheiro aí. Bora construir essas escolas, acabar com esse problema. Como, aliás, Juscelino fez com Brasília. Foi um pouco isso. Não teve a responsabilidade fiscal de dizer, vamos fazer a escola dentro dos limites do que for possível, sem gerar inflação. E aí o Banco Central, com um pouco mais de distanciamento... O senhor quer uma água? Porque está seco aqui em Brasília, aí dá esse problema de garganta. O Banco Central... Só um minutinho, senador, o senhor pode ajudar a gente? Quer fazer de novo tudo? Não, se o senhor quiser, nós continuamos daqui. Então vamos. Diga, então, o Banco precisa Central, desse dependente Banco Central. do governo, o governo manda na moeda. Por isso o Brasil tem inflação esse tempo todo. O Brasil é campeão mundial de inflação, porque nunca foi independente o Banco Central. O Banco Central era dependente do governo. Aí o governo decidiu fazer Itaipu, não queria saber se tinha dinheiro ou não. Vamos fabricar dinheiro. E o povo paga depois com a inflação. Ou seja, a gestão desse dinheiro, a administração do valor do dinheiro pode ficar um pouco... relegada. Descolado dos interesses da sua finalidade de fim, vamos dizer. Exatamente. E fica presa à finalidade do governo. De repente, para ganhar voto, tem que baixar a taxa de juros. Entendi. Aí baixa. Aí vem a inflação também, porque aumenta muito o consumo. E depois as consequências... As consequências a gente sabe para a própria população. 40 anos de inflação no Brasil. Senador, e quando se fala em dar autonomia para o do Banco Central, seria justamente para dar um distanciamento dessa pressão, desse ambiente político? A autonomia, na verdade, é basicamente uma coisa. O presidente do Banco Central tem mandato. Ou seja, o presidente da República não pode demitir. Hoje o presidente da República pode demitir o presidente do Banco Central, se não estiver contente. Não pode. Tem que ter um mandato. De tal maneira que ele tem que prestar contas ao país, mas não necessariamente ao presidente. O Brasil chegou ao ponto tão extremo disso que o Brasil é o único país do mundo em que o presidente do Banco Central é ministro. Sabia disso? Sei. Depois do Lula. Sei, pesquisando, que eu ia entrevistar o senhor. Ou seja, quando sentam os ministros ali naquela mesa comprida, o presidente do Banco Central está ali, subordinado ao presidente da República. E no lado dos colegas ministros para ouvir reclamação. Ou seja, todo aquele peso do ambiente político já está interferindo numa situação que deveria ser técnica. A moeda. Aí é que está, você lembrou bem, a moeda não pode ser contaminada dos interesses políticos do partido que estiver no poder. Eu devo até dizer que depois de Fernando Henrique, Lula e Dilma, até que eles respeitaram o Banco Central. Não é autônomo, mas eles respeitaram razoavelmente. Embora o Banco Central atual baixou a taxa de juros quando a Dilma quis. Aí viu a besteira, teve que subir de novo. Mas foi dentro do limite. Até que isso respeitado. Mas quando se fala em independência do Banco Central, fala-se também os críticos de que você estaria passando, primeiro, a política financeira também tem que estar debaixo do crivo de quem foi eleito. Não deve.
que é política monetária. A política monetária, ela tem que ter um grau de independência. Agora, traz desvantagens. Por exemplo, mantém-se a estabilidade monetária e cria desemprego. Isso é verdade. O Banco Central Europeu é autônomo, nem pertence ao país, é ao continente inteiro. Mas, com toda essa crise, não teve inflação. Se você... Desemprego muito. Desemprego muito. Desemprego Se você muito. soltasse a maquininha para fazer dinheiro, acabava o desemprego. Mas estava mentindo para os empregados. Uhum. Quer dizer, nós pagamos 100 euros, mas, na verdade, o cara recebia, no dia seguinte era 89, depois era 75. Ia comendo. Nós não podemos abrir mão da estabilidade. Quer ter dinheiro para investimento? Tire de outras coisas. A gente tem que saber o limite. O que ficou conhecido como responsabilidade fiscal. Tem que ter uma responsabilidade. Não pode gastar mais do que pode. E o Brasil está gastando mais do que pode. E a autonomia do Banco Central é um para não deixar que gaste mais. Um mecanismo de defesa. Porque o dono do cofre é o Banco Central. O governo continua dono do orçamento. Mas o orçamento, você sabe que vai ter 2 trilhões de reais. Pronto. Não pode fazer gastos de 2 trilhões e 500 bilhões. Mas se o Banco Central não for independente, você tem 2 bilhões, você faz 2 bilhões e meio de gastos. Se fosse criando impostos, tudo bem, mas para não incomodar o eleitor, não cria impostos. Aí o que é que faz? Ou toma empréstimo, ou imprime dinheiro. E tomar empréstimo, aí sobe a taxa de juros. Precisa do Banco Central. O Banco Central pode segurar isso. Senador, vamos dizer, com autonomia e independência do Banco Central. E se, porventura, o presidente do Banco Central não está fazendo uma boa gestão? Qual é o mecanismo de defesa nesse caso? Se não tiver uma boa gestão, tem um caminho, só que não é na mão do presidente. O presidente pede, o Senado analisa, chama ele aqui e vê se ele realmente não está fazendo um bom serviço ou se é o presidente que quer pressioná-lo para usar a moeda a serviço do seu governo. Entendeu? Agora, o presidente do Banco Central, primeiro uma coisa é o mandato. Segundo é como é que ele é escolhido. Ele tem que ser escolhido entre profissionais da máxima respeitabilidade moral e técnica. E eu pessoalmente acho que deveria, salvo raras exceções, funcionários do próprio Banco Central, que se prepararam para isso, que passaram no concurso, que estudaram. Tá certo. E que tem a vivência daquele universo já ali, né? Senador, nós temos ambiente para mudar isso? O senhor acha que nesse debate eleitoral de presidência da República, no ano que se avizinha, com as mudanças que nós vamos ter, seja quem seja eleito, o senhor acha que há ambiente para isso? Acho difícil ambiente, a não ser que seja a Marina ganhe e ela quer fazer e faz, porque ela vai abrir mão de um poder. Sim. Qual é o Congresso que não vai querer? Eu sempre digo que eu queria ser muito poderoso para fazer mudança. Mas tem 2 poderes que eu não quero. Um é dizer o que é que a gente imprime nos jornais. E o outro é quanto é que a gente imprime na Casa da Moeda. Porque se me der o poder de dizer o que é que se imprime nos jornais, por mais democrata, eu só vou imprimir elogios. Um pensamento positivo construído. Tudo elogio, a favor dele. E ninguém imprime crítica. Não. E se tem poder de imprimir dinheiro na Casa da Moeda, aí eu ia imprimir muito dinheiro para investir na educação, para consertar as estradas. E aí o povo paga com a inflação. E aí desestrutura tudo. Não podemos deixar que a inflação volte. Todo mundo está dizendo que o Brasil tirou a gente da miséria. A primeira coisa mais importante de ter a gente da miséria foi a estabilidade monetária. Tudo começou dali, né? Foi dali, é ali que tem. Até esmola. Quando vem inflação, você dá R$1 de esmola. Quando vem inflação, você continua dando R$1. A inflação, quando você só dá R$1. Ninguém faz reajuste monetário para a inflação. Ninguém faz correção monetária para a inflação. De qualidade, aí, tá vendo? E outra coisa, dizem que vai ficar a serviço dos banqueiros. A serviço dos banqueiros é como está aí. Só que é a serviço dos banqueiros via presidente da República. O presidente da República não serve aos banqueiros? Também serve. Então ele manda no Banco Central,
Então os banqueiros mandam nele, ele manda aqui. É um segmento da sociedade que tem muita força, né? Se você coloca independente, o Banco Central não controla aqui os outros bancos. E daqui fica mais difícil, não fica mais fácil. O cara tem mandato, ninguém tira ele. É, realmente. A não ser que seja um corrupto e queira usar o poder do Banco Central para manipular a taxa de juros, avisando a um banqueiro que ele vai ganhar. Mas aí já vai ficando um pouco mais... Mas aí a gente não pode imaginar que isso vai acontecer. E se vai, acontece mais ainda se for dependente. E esse tipo de mecanismo a sociedade tem que desenvolver as suas defesas, né? A outra coisa também, independente, é o seguinte. Depois de ser presidente do Banco Central, tem que ficar 10, 15, 20 anos sem trabalhar em banco. Isso também é importante, com certeza. Tem que ter uma quarentena muito longa. Senão, cria essa promiscuidade. Contamina mais uma vez. Nós temos um Banco Central promíscuo com o governo no Brasil, na história do Brasil. Promíscuo. Isso não é bom para a moeda nem para o país. Não podemos ter promíscuo com os bancos, de maneira alguma, mas nem com o governo. Tá certo, senador. Eu agradeço a sua presença aqui, que ajudou a todos nós a entender um pouco melhor desse assunto, que é técnico, mas que faz parte do debate das eleições que acompanhamos agora. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando suas sugestões e críticas para o número de telefone ou mesmo o endereço eletrônico que estão disponíveis na sua tela. Até a próxima.